A jornada hoje será exclusiva, pelo menos, entre as equipes italianas. Vamos mergulhar juntos em uma temporada que marcou a história deste tradicional clube do cenário mundial. O único da terra da bota a conquistar a tríplice coroa, feito alcançado por um seleto grupo de 8 equipes da Europa até o momento. A tripla conquista ainda foi marcada pela atuação de um polêmico técnico que, para conseguir o que queria, não media palavras ou gestos dentro e fora dos gramados. Hoje contaremos a trajetória triplamente coroada da Internazionale de Milão 2009-2010. Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Futebol Social Clube. Eu sou André Carvalho e vou conduzir vocês a interessantes jornadas de clubes e seleções através da minha coleção particular de camisas. Antes de contar essa história que representa bem o espírito desta equipe italiana e muitas das vezes do próprio futebol italiano, que é de muita tática, espírito resiliente e vencedor, vamos conhecer a camisa que foi usada na temporada, vamos conhecer a camisa com detalhes. Mas aproveita e se inscreve no canal e já dê o providencial like neste vídeo. A camisa titular da Internazionale de Milão na temporada 2009-2010 é até hoje uma das mais icônicas da história do clube, muito graças à tríplice coroa conquistada com ela. Além disso, seu estilo minimalista contribui para se fixar no imaginário dos torcedores como um clássico. A camisa manteve o tradicional listrado azul e preto vertical em tamanho proporcional das listras. Utilizava cores históricas do clube desde sua fundação em 1908, representando o céu azul e a noite preta, de acordo com as raízes do clube em Milão. Possui gola olímpica ou careca e punho preto, na versão manga longa como esta, o que adiciona a elegância ao modelo. Este modelo ainda apresenta a marcação feita para as partidas decisivas, no caso, a decisão da Champions League daquela temporada. Além disso, estampa o número 23 e o nome do zagueiro Materazzi, um jogador polêmico que até merece um vídeo próprio. Deixa aqui nos comentários se vale a pena saber mais desse jogador, que inclusive participou do jogo de despedida de Adriano Imperador, que já foi atleta também da Inter de Milão, na despedida do jogador agora no final de 2024. A Inter já vinha com força nas temporadas anteriores, mas ainda faltava algo para ficar realmente no topo do cenário europeu. E foi aí que os dirigentes do clube decidiram fazer contratações muito pertinentes e muito necessárias. A temporada 2009-2010 começou com contratações de peso. Chegaram o atacante argentino Diego Milito, vindo do Genoa, e o talentoso meia holandês Wesley Sneijder, ex-Real Madrid, que traria criatividade e visão ao meio-campo. Completando o ataque, o rápido Samuel Eto'o também desembarcou em Milão após uma troca bombástica envolvendo o também polêmico Zlatan Ibrahimovic. Também vale mencionar as chegadas de Thiago Motta e Lúcio, que formariam a base de um meio e uma defesa sólida. E claro, o principal responsável para conduzir esta orquestra, o técnico português José Mourinho, que já havia demonstrado toda a sua genialidade nas passagens anteriores por Chelsea e Porto. The Special One é conhecido por sua autoconfiança, sua capacidade de motivar e por um pouquinho de polêmica também. Mourinho era a figura perfeita para esse elenco. Ele sabia lidar com as personalidades distintas que tinha em mãos. Era quase um psicólogo motivando o elenco e unindo um grupo que jogaria por ele e pelo clube. A Inter não era mais só um time, era uma verdadeira máquina de guerra. O elenco era uma verdadeira fortaleza e também tinha a famosa casca que Mourinho tanto valoriza. Jogavam em um 4-2-3-1, bem focado na marcação, como pede a tradição italiana. A equipe base tinha o goleiro Júlio César, que vivia sua melhor fase defendendo tudo. Na defesa, Maicon, Lúcio e Walter Samuel e o capitão Javier Zanetti. No meio, Cambiasso e Thiago Motta protegiam a defesa, enquanto mais à frente o holandês Sneijder distribuiu o jogo com visão e habilidade. No ataque, Pandev e Eto'o pelas pontas e como centroavante, Diego Milito, o príncipe, que marcaria gols decisivos ao longo da temporada.
esse time não era só tático. Eles eram intensos, cheios de energia e com um objetivo claro. Mourinho havia criado um grupo de jogadores que, como ele mesmo dizia, estavam dispostos a morrer em campo caso fosse necessário. Um time com alma, aquela que a gente percebe em cada passe, em cada carrinho, em cada chute, em cada comemoração de gol. Deixe nos comentários qual para você foi o jogador mais interessante ou mais importante dentro dessa jornada da Inter de Milão. A caminhada começou, é claro, pelo campeonato italiano. A Inter queria manter a supremacia na Série A, mas sabia que a missão ia ser um pouco complicada. A temporada foi marcada pela perseguição direta da Juventus e Milan, seu adversário local. Mas a Inter manteve a regularidade bem característica dos times do Mourinho. Os nerazzurri mostraram consistência. Sob o comando do português, o time soube resistir à pressão e vencer jogos-chave. Isso ficou evidente nas 30 vitórias alcançadas e com apenas 4 derrotas que aconteceram durante essa jornada. Uma quantidade bem pequena de derrotas. Foram 75 gols marcados e 34 gols sofridos. Uma defesa sólida e um ataque afiado. Já pelo meio da temporada, a Inter percebeu que o título era uma questão de tempo, uma questão de manter a consistência e a tranquilidade. E se você está gostando dessa história, não esqueça de deixar o seu like. Sempre eu peço o like, que o like é importante para gerar um engajamento e esse vídeo ser sugerido para outras pessoas que gostam de futebol, que também são torcedores da Inter de Milão. Com a vitória na Série A bem encaminhada, a Inter também se destacou na Copa da Itália. Venceu o torneio na decisão contra a Roma por 1-0 com o gol de Diego Milito. Esta havia sido a 6ª vez que a equipe de Milão conquistava esta competição. Agora o ponto alto de toda a temporada, a disputa da Liga dos Campeões. Ali a Inter iria confrontar-se com os melhores times da Europa, adversários muito mais difíceis. E para chegar àquela final, precisava ter uma das atuações mais marcantes da sua longeva história. A fase de grupos foi equilibrada, mas a Inter avançou, apesar de não ser a favorita. Nas oitavas, enfrentaram o Chelsea, antigo time de Mourinho, vencendo com estilo e mostrando que estavam prontos para qualquer desafio. Na semifinal, veio o verdadeiro teste de fogo. Enfrentaram o Barcelona, que vivia o auge sob o comando de Pep Guardiola e contava com nada mais, nada menos com jogadores como Messi, Xavi e Iniesta. No jogo de ida em Milão, a Inter jogou com coragem e venceu por 3-1 em uma atuação impecável e agressiva, deixando o Barcelona em estado de choque. Mas o verdadeiro show de Mourinho veio no segundo jogo, no Camp Nou. O treinador decidiu montar uma muralha defensiva, o famoso estacionar um ônibus na frente da área. E com isso conseguiu manter o placar mesmo com um jogador a menos. O Barcelona tentou de tudo, mas não conseguiu passar por aquele forte e eficiente bloqueio. Foram 90 minutos de resistência. O Barça marcou um gol, mas não foi o suficiente. A Inter avançou para a final e Mourinho correu pelo campo comemorando, mandando um recado muito bem claro. O mundo tinha um novo campeão. Essa semifinal entrou para a história da competição. Mourinho foi inteligente, ousado e deu um espetáculo de estratégia. E finalmente a final da Champions League. A Inter estava frente a frente com o Bayern de Munique, outro gigante europeu. Em campo neutro, em Madrid, a chance de fazer história estava nas mãos desse grupo. E por falar em Bayern de Munique, clique no link acima e veja a temporada em que a equipe bávara conquistou a tão sonhada tríplice coroa. Mourinho armou o time com perfeição e Diego Milito foi o herói da noite, marcando os 2 gols da vitória por 2-0. Com uma atuação de gala, Milito se consagrou e garantiu a tríplice coroa para a Inter, naquele 22 de maio de 2010. O técnico português, que tanto lutou, sabia que ali era o auge. Ao final do jogo, Mourinho se emocionou, abraçou os torcedores e deixou o campo sabendo que tinha cumprido sua missão. A Inter havia quebrado um tabu de mais de 40 anos sem ter uma Champions League e tudo o que uma equipe italiana poderia ter almejado. Era um dos seus ápices dentro do futebol. A Inter de Milão fechou a temporada conquistando o Mundial de Clubes da FIFA. Já sob o comando de Rafael Benítez, a equipe italiana entrou direto na fase semifinal, onde enfrentou o Seongnam em 15 de dezembro nos Emirados Árabes Unidos. Venceu com facilidade os sul-coreanos por 3-0, com gols de Dejan Stankovic, Javier Zanetti
e Diego Milito, garantindo assim a vaga na grande final. Na decisão disputada em 18 de dezembro, a Inter enfrentou o Mazembe do Congo, que havia surpreendido ao eliminar equipes de maior expressão. No entanto, os italianos mostraram sua superioridade desde o início e dominaram a partida. Pandev abriu o placar, seguido por Eto'o, e Biabiany fechou o marcador em 3-0. Vamos dar uma olhada nos números que a Inter registrou nessa temporada. Foram 57 partidas disputadas, com 38 vitórias, 13 empates e 6 derrotas. A equipe marcou 99 gols e sofreu outros 37 gols. E claro, não poderíamos deixar de encerrar essa história sem falar da relação do Mourinho com a equipe e com a torcida da Inter. A temporada 2009-2010 da Internazionale de Milão não é só lembrada pelos títulos alcançados, mas também pela cultura vencedora que José Mourinho conseguiu implantar no clube. Mourinho criou uma equipe equilibrada, que soube se defender e atacar com eficácia. Sua capacidade de unir o grupo e transformar talentos individuais em uma equipe coesa foi um dos grandes triunfos dessa era. Além disso, conseguia instigar confiança, determinação e, com isso, fez com que os jogadores se entregassem em cada partida. Ao final, quando souberam que ele estava de saída, muitos torcedores se emocionaram, pois sabiam que estavam perdendo um dos maiores treinadores da sua história. Mourinho deixou sua marca na Inter e, de certa forma, ele também levou um pedaço da Inter consigo. Essa foi uma relação especial de verdadeira paixão pelo futebol. Essa temporada conseguiu colocar a Inter de Milão num lugar especial dentro do panteão do futebol europeu, futebol mundial. E tudo isso sob a liderança de um dos técnicos mais icônicos desse esporte. A temporada 2009-2010 da Internazionale de Milão mostrou que, com a combinação certa de talento, tática e força, é possível fazer uma grande história. É por isso que o futebol é tão apaixonante, tão envolvente, tão incrível, e por isso que o futebol é muito, mas muito mais do que um jogo. Se você gostou desse vídeo, de novo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Acione o sino das notificações para ser informado e você está sempre conferindo essas e outras grandes resenhas do futebol. Também não esqueça de compartilhar com seus amigos, porque futebol é congraçamento também. É estar sempre junto das pessoas queridas, comemorar, vibrar, todo mundo junto. Te espero para um próximo vídeo. Um abraço e até mais.